E temos uma convidada agora para a gente falar um pouco mais sobre o início da campanha de vacinação contra a dengue, a importância da incorporação da vacina ao SUS, o enfrentamento da doença. Está conosco a médica infectologista Raquel Moarec. Doutora Raquel, obrigado pela presença aqui. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Victor. Vamos lá. Doutora, vou fazer um paralelo aqui com a campanha de vacinação contra a Covid, que ainda está muito fresca na nossa memória, né? Foi algo muito marcante para todos nós. Agora, no caso da vacinação contra a dengue, a reportagem falava sobre os critérios da vacinação. Deve ser um cenário parecido com o que tivemos na vacinação contra a Covid, ou seja, os grupos prioritários devem ser mais ou menos aqueles que tivemos contra a Covid, ou não? É uma situação diferente? Como deve ficar, doutora? Então, o número total de vacinas ainda é pequeno para a quantidade de população indicada, ou principalmente para as áreas de risco maior de enchentes, né? Seria Minas, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Paraná. Então, a quantidade de população ideal não é a quantidade de vacinas que nós temos no primeiro momento. Então, a faixa etária ficou preconizada da faixa etária indicada pela Organização Mundial de Saúde, que são a população inicial de risco, que é normalmente de 6 ou 4 a até 16 anos, e eles vão fechar de acordo com a população maior, até na visualização de internação e das faixas etárias de risco maior. Mas, em si, o que precisa, já que você relatou sobre a vacina de comparação de Covid, são necessárias 2 doses para ter o início de uma defesa. Então, a primeira dose já não tem ainda a defesa definitiva sobre dengue. Então, precisa esperar no 3º mês, tomar a segunda dose para a gente começar a ter um efeito vacinal. E aí a campanha só começaria quando tivesse doses suficientes para essas 2 aplicações, doutora? Então, eles vão colocar metade da dose para a população indicada e a outra metade, quer dizer, o total de vacinas vai ser para metade e depois metade. Então, precisa ter a vacinação completa para aquele pool de pessoas. Então, normalmente, vai ser, se é 3 milhões, 1,5 e o outro 1,5 é para ser dado em 3 meses. Então, a população em si nós temos que ter, naquela população de risco, mais de 90% vacinado. O ideal, 95%. E ideal é toda a população de risco da região. Então, ainda temos um grande caminho para andar em relação à vacinação de dengue. Mas já estamos, acho que no primeiro passo. E a proteção, ela dura por quanto tempo, doutora Raquel? É para a vida inteira ou não? É necessário que a vacinação seja atualizada, renovada de tempos em tempos? No trabalho realizado em mais de 13 países, mais de 28 pessoas vacinadas, e no geral que tem, é só dado nessas 2 doses, não é dado mais nenhum outro reforço, nenhum outro período. Ela tem uma taxa de defesa de em torno de 80% e de diminuição de hospitalização acima de 90%. Então, é uma vacina muito boa, eficaz, altamente segura, e é importante que não precisa ser dado só para quem não teve dengue, é para ser dado para quem já teve e para quem não teve dengue. Então, é uma vacina bem indicada. E como é que é a composição, doutora Raquel, e a modalidade da vacina? Porque durante a pandemia também, fazendo esse paralelo aqui mais uma vez, muito se falava sobre os diferentes tipos, né, de vacinas que havia, vacinas com uma determinada formatação, outras de outra tecnologia, de outra natureza. No caso da dengue, qual é e o que isso significa na prática para nós que somos leigos, não entendemos nada de medicina? Então, olha, normalmente ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, um pedacinho dos 4 subtipos, tipo 1, 2, 3 e 4. Aí essa vacina, ela, como é vírus vivo, ela tem as suas indicações e não pode ser dada muito em imunossuprimidos, pacientes com uso de corticoide em doses altas e alguma alergia em relação a alguma coisa da fórmula. Agora, existem outras 2 vacinas. Uma vacina, ela é feita já é dada, mas ela tem que saber se você já teve ou não dengue, e ela só dada em 3 doses, só com intervalo de 6 meses cada uma. E uma outra do Instituto Butantan, que está em fase final, mas ainda não está liberada como geral para vacinação. Doutora, e qual que é o grau de segurança para quem tenha dúvidas sobre a vacina? Ela já foi testada, ela é aplicada, por exemplo, em outros países? Queria que a senhora falasse sobre a segurança do imunizante.
Então, é uma vacina altamente estudada pela Takeda e foi feita em vários países, mais de 13. Ela é totalmente segura, foi feita em várias fases de avaliação e segurança. Então, é uma vacina eficaz e segura para a população. Tem alguns efeitos colaterais locais, como a maioria das vacinas tem, pode dar uma febre no início, na primeira dose, mas na segunda menos do que tem na primeira dose, mas ela é altamente segura para a população. E aí teria um grau da população, uma parcela da população que precisaria ser atingida, doutora Raquel, ou seja, um percentual mínimo para que houvesse a proteção contra a doença? Porque contra a Covid, por exemplo, havia isso, né? Até um determinado momento, se a gente conseguir vacinar 70% da população, aí a gente garante a proteção, ou 80%, enfim. As autoridades trabalhavam ali com determinadas metas que garantiriam, em linhas gerais, a proteção para o restante da sociedade. No caso da dengue, existe alguma meta já pré-estabelecida pelas autoridades, doutora? A vacina é indicada de 4 a 60 anos, então não é dada para as pacientes mais idosas. Pelo menos ainda não tem trabalhos em outras faixas etárias que não seja de 4 a 60. Toda vacinação, a indicação para qualquer lugar, em qualquer época, né, de vacina, ela tem que ter uma taxa de vacinação da população de risco acima de 95%. Então, a gente precisa que a população em si, de risco, seja vacinada. E para crianças abaixo de 4 anos o mesmo, então, né, doutora? Também não há ainda estudos nessa faixa etária, né? Não tem ainda vacinação nessa faixa etária. Agora, doutor, imagino que um cuidado que vai ter que ser tomado assim que for iniciada a campanha é para que não haja o descuido dos outros métodos de prevenção que a gente adotava e adota e tem que continuar adotando mesmo depois de iniciada a campanha, né? Aqueles cuidados básicos de não deixar água acumulada no vaso de planta, de tampar a caixa d'água, de não deixar pneus ou qualquer objeto que acumule água. Isso tudo vai ter que ser reforçado à medida que houver a campanha para que não haja uma sensação de falsa segurança, né? Ah, então tem vacina contra a dengue, então aquela história de não deixar água parada morreu. Não, né? Esses cuidados vão ter que ser mantidos, né? Isso, a vacinação, ela não exime os outros riscos. O mosquito, ele ainda existe, ele pode ficar no ambiente sem enchentes até 2 anos sobrevivendo. Então, a hora que você tem a enchente, você tem um risco maior de ter novos casos. A gravidade desse ano é porque está circulando os 4 subtipos. O subtipo 2, a gente tinha perto de 10 anos que a gente não tinha casos, e agora está vindo novamente o subtipo 3. Então, circulando atual os 4 subtipos. Isso quer dizer, quanto maior o número de enchentes, a falta de cuidado dos locais onde você tem realmente as águas paradas, você vai ter o risco maior da presença do mosquito. E ele é muito resistente, então a gente precisa ter medidas contra o mosquito, medidas de saneamento básico de forma correta, além da vigilância local. Muito bem, doutora Raquel Moarec, médica infectologista, esteve com a gente aqui ao vivo na Jovem Pan. Obrigado, doutora, pela presença. Um ótimo sábado por aí. Muito obrigada. Até mais. Até.